Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar de Vasco aqui, falar de tudo que aconteceu de ontem para hoje, dos resultados do Brasileirão também de ontem, que teve muito jogo aí que foi muito bom para o Vasco. Por exemplo, o Palmeiras vencendo o Cruzeiro foi excelente para o Vasco. Então a gente vai falar de tudo aqui. Peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Então solta o dedo no like e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar nosso trabalho aqui no YouTube. Bom, vamos começar falando de Brasileirão? Vamos começar falando do que aconteceu ontem no Brasileirão, tirando aquele pênalti ridículo entre Flamengo e Criciúma, que deu a vitória ao Flamengo. E a gente falou aqui, né? A gente já comentou aqui na live de ontem, a gente começou a live de ontem falando disso. Apesar da vitória do Flamengo, foi um bom resultado para o Vasco, em algumas partes, né? Logicamente que se o Flamengo tivesse empatado, teria ficado aí com 32 pontos, o Vasco poderia encostar um pouco, mas o Criciúma, que tem ainda um jogo a menos que o Vasco, e vai ficar com 2, não vai conseguir chegar no Vasco caso a gente vença o time do Atlético Mineiro. Então hoje é um jogo muito importante, a gente já falou sobre isso também, porque Vasco e Atlético estão muito grudados na tabela. E uma vitória do Vasco, que tem um jogo a menos que o Galo, vai significar a permanência na dianteira do Atlético Mineiro. Porque se o Vasco vence e o Atlético ganha o seu jogo atrasado, o Atlético não vai conseguir ultrapassar o Vasco quando igualar o número de jogos, mesmo que vença o seu jogo atrasado. Então, é muito importante o Vasco vencer hoje, é muito importante o Vasco jogar bem e é muito importante o Vasco ganhar do Atlético Mineiro para se manter à frente. Também tem aí a questão do Bragantino, também tem um jogo a menos. O Bragantino joga hoje no Nabi Abichirrid, 18h30, horário da nossa live, inclusive, contra o Atlético Paranaense. Então é mais um jogo muito importante para o Vasco ficar de olho e torcer para um empate, na verdade. Um empate seria ótimo. Se acontece um empate, o Atlético chega a 26, o Bragantino a 23, o Vasco vai a 26 também, só que por conta de vitórias, o Vasco ficaria à frente do Atlético Paranaense. Mas um jogo para a gente ficar de olho é o do Fortaleza, que caso não vença o Atlético Goianiense, vai ficar ali com 30 pontos e o Vasco vai poder ficar ou 3 ou 4 pontos pertinho ali atrás do G6. É muito importante. É uma rodada que começou muito boa para o Vasco. O Botafogo vencendo o Inter. O Inter vai continuar mais atrás da gente, tá? Então o Inter fica um pouco mais atrás. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro foi muito importante, porque se o Vasco ganha, o Vasco encosta, fica 3 pontos do Cruzeiro. E hoje também esse jogo entre Bragantino e Atlético Paranaense, assim como Corinthians e Bahia, é muito importante. O Vasco hoje está mais perto da zona de classificação para a Libertadores do que do Z4. Então isso é muito importante também. Mas uma vitória hoje afastaria, acho que assim, quase completamente as chances de rebaixamento. O Vasco terminando o primeiro turno com uma boa apresentação, com uma boa pontuação, já fica com mais tranquilidade para a gente pensar em uma Libertadores e não ficar pensando tanto num Z4, por exemplo. Então hoje às 4 horas a gente vai narrar o jogo do Vasco aqui e a gente vai buscar um bom resultado. Esperamos aí que o Vasco saia com uma vitória. O Atlético Mineiro é um time forte, tá? Mas não é um time que está com um bom futebol. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e só uma vitória. Os últimos 2 jogos entre Vasco e Atlético Mineiro foram vitórias do Vasco. O Vasco tem uma fase. O Vasco venceu no Mineirão ano passado com gols de Peck e Andrei Santos, e no segundo turno o gol do Serginho deu a vitória para o Vasco. Então o Vasco tem um bom retrospecto, a mesma em Minas Gerais, tem mais vitórias que o Atlético Mineiro, tem mais gols feitos que o Atlético Mineiro, então tem um retrospecto melhor. A gente sabe que retrospecto não ganha jogo, mas a fase do Vasco também é melhor. Podemos vencer a 5ª consecutiva, coisa que não acontece desde 1997. Então, o Vasco pode vencer a 5ª consecutiva e quem sabe aí, né, não começar a sonhar também, fazer uma campanha igual 97 e a gente ser campeão brasileiro. Sonho alto, mas pode ser. Pro jogo de hoje, tá? O Adson, nos últimos exames, não sentiu dores na coxa, ele teve um edema na coxa, mas parece que está tudo bem. Ele será testado agora de manhã e antes da partida, e se ele não estiver em condições, mesmo assim ele sentir alguma coisa, sentir dor, podemos ter a estreia de Felipe Coutinho. Ele não vai jogar o jogo inteiro, mas aí dependendo da situação, se o Adson não jogar, ele pode sim começar jogando. Informação que a gente recebeu aí de algumas pessoas do scout do Vasco, o Coutinho pode iniciar o jogo caso o Adson
não jogue. Então, é muito importante. O Vasco pode sim ter a estreia de Felipe Coutinho hoje, dependendo das condições do Adson e, logicamente, dos demais jogadores. Mas há sim a possibilidade do Coutinho iniciar jogando. E só para lembrar, tá, gente? Se você quer comprar a camisa do Coutinho, até hoje, pelo jeito que se hoje o Coutinho estrear, essa promoção acaba amanhã, tá? Então, se o Coutinho estrear hoje, acaba amanhã a promoção. Vai lá na Shut Imports, garante a tua camisa do Coutinho, camisa do Vasco. Fala que veio do Terminilson na primeira compra, você ganha um desconto na camisa e ainda a personalização. Coutinho 11 está gratuita até a estreia de Felipe Coutinho. Então aproveita aí, já garante a tua camisa do Coutinho lá na Shut Imports, porque, vamos combinar, camisa do Vasco tá linda. Todas essas camisas aqui atrás são todas da Shut, a qualidade é sensacional. Vai lá, garante a tua camisa do Vasco, garante a tua camisa do Felipe Coutinho. O Vasco deve ir para esse jogo contra o Atlético Mineiro da seguinte forma: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Piton, Hugo Moura, Cocão, Praxedes, Adson, Vegete e David. Esse deve ser o time do Vasco contra o Atlético Mineiro. E vamos falar agora de novo fornecedor, gente. Novo fornecedor, a Nike está na frente, tá? A Nike está na frente para virar o fornecedor do Vasco. E pelos valores e royalties, parece que os royalties que o Vasco vai ter, que é na venda de camisas, serão de valores de 50% a 60%. E pelo jeito o Vasco vai receber aí cerca de 100 milhões de reais por ano da Nike, caso esse contrato seja fechado. Lógico, são valores ainda que estão sendo negociados, mas pode sim chegar a esses valores. Muita coisa, muita grana, que seria muito importante também para o Vasco. Gente, outra coisa, vamos falar de mercado da bola rapidinho. Já falei e vou repetir: o Mina não vem, só se o Pedrinho fizer um negócio muito foda. É muito difícil o Mina vir, não vai vir, tá? Não tenho essa expectativa, o Mina não vem para o Vasco. Mas até quarta-feira a gente deve ter informações de zagueiro e atacante. Parece que até quarta-feira a gente vai receber informações de quem serão os novos contratados, zagueiro e atacante. O atacante que o Vasco está buscando depois da saída do Cleiton e o zagueiro que o Vasco está buscando para ser titular junto ao João Vitor, que está machucado também, sua volta no mês que vem. E vamos encerrar com a venda da SAF, tá? Essa semana a gente pode ter revelação de quem é o comprador da SAF. Vasco e a equipe parece que já entraram em consenso para a venda do time, para a venda da SAF do Vasco, e parece que eles entraram em consenso do comprador também. O contrato será refeito, o Vasco vai refazer o contrato, o Pedrinho vai refazer o contrato, porque o atual prejudica muito o Vasco. O Vasco não tem voz ativa e o Pedrinho quer ter voz ativa. Vai ter cláusulas para ser campeão de Libertadores, para ser campeão do Brasileirão, para buscar alguma coisa a mais e não cláusulas para não ser rebaixado. O Pedrinho quer vender para alguém que queira fazer o Vasco grande e vai ter cláusula que se o cara não cumprir com isso, se o novo comprador, o novo dono da SAF não cumprir com isso, o Vasco vai poder tomar a SAF de volta pelo jeito. Então não é, o Vasco foi mal, mas o cara tá lá investindo dinheiro, fazendo contratação, não deu liga, é uma coisa. O cara tá querendo fazer o Vasco. Agora, fazer igual a 77 fez, que foi só botar o Vasco no Vasco, jogadores jovens, para depois lucrar em cima, aí não vai rolar mais. Então o Pedrinho vai vender para alguém sério, que tenha visão e que queira fazer o Vasco ser grande de novo. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Peço para vocês de novo que deixem o like, se inscrevam no canal e hoje, 4 horas da tarde, Vasco Atlético Mineiro, narração aqui. Grande abraço, fico por aqui e até daqui a pouco. Fui!